Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende e este é o canal A Voz do Cerrado. Se inscreva, deixe seu comentário e vamos para o debate. Olha só, existe um ditado alemão, né, que diz o seguinte, abre aspas, se há 10 pessoas numa mesa, um nazista chega e se senta e nenhuma pessoa se levanta, então existem 11 nazistas numa mesa, fecha aspas. Isso é uma verdade. Não podemos normalizar o nazismo e nem os neonazistas. Essa gente não merece respeito, não merece tolerância. Porque eles são perigosos, eles são violentos, eles são intolerantes. E não se deve ficar nem perto deles. Se você descobrir que tem um neonazista do seu lado, corte o relacionamento de forma radical. Bom, no dia 16 de janeiro, o Fantástico divulgou uma matéria preocupante, que diz o seguinte, grupos neonazistas crescem 270% no Brasil em 3 anos. 3 anos é o período que o Bolsonaro está na presidência da República. Estudiosos temem que presença online transborde para ataques violentos. Pesquisador afirma que há 530 núcleos extremistas no país, reunindo até 10 mil pessoas. Falta de leis contra discursos de ódio causa obstáculos à aplicação de punições pelas autoridades. Então a coisa é mais feia do que parece, né? Na verdade, esse estudo é um mapa elaborado pela antropóloga Adriana Dias, que se dedica a pesquisar o neonazismo no Brasil desde 2002. É interessante que de 3 anos para cá cresceu 270%, né? Isso é o resultado da ascensão do fascista Bolsonaro. Então, o Fantástico divulgou essa matéria. Tem outras matérias também. Eu acho que, assim, todo mundo que está na mídia progressista, né, aos trancos e barrancos, deveria se dedicar a divulgar o que for o nazismo, porque o tempo vai passando, as pessoas não conseguem acompanhar e muita gente não vai entender a desgraça que o nazismo causou no mundo. Bom, olha só, vamos relembrar aqui um fato que aconteceu e, olha só, ele é um fato antigo, é de 2011. Aqui, ó, neonazistas ajudam a convocar, né, ato cívico pró-Bolsonaro em São Paulo, uma manifestação de apoio ao deputado federal Jair Bolsonaro, na época ele estava no PP, hein? Está sendo convocada na internet para o próximo sábado 9, né? Isso foi em abril de 2011, hein? Às 11 horas, no vão do MASP, em São Paulo. O protesto batizado de ato cívico está sendo divulgado em redes sociais como o Orkut, né? Na época tinha o Orkut, e no fórum Stormfront.org, administrado pelo movimento neonazista White Proud Worldwide, né? Pois o pessoal tá agindo, a polícia não vai atrás. Inclusive, na Alemanha, os neonazistas são protegidos por alas, por setores da polícia. É algo até que precisa ser também amplamente divulgado. Não é só o Brasil que está sofrendo com isso, não. Na Alemanha também a coisa está complicadíssima. Bom, mas o que acontece? Aliás, deixa eu ver se eu consigo encontrar uma matéria que eu me lembrei aqui agora. Vamos lá. Neonazista se refugia no Brasil. Vamos ver se vai sair a matéria aqui. Saiu no Globo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Podcaster defende. Aqui, ó. Condenado por negar o Holocausto, influenciador alemão de extrema-direita se abriga no Brasil e segue com discurso de ódio. Nikolai Nerling chegou ao país, ao Brasil, em novembro com visto de turista e vem fazendo vídeos em cidades do sul. Ele é alvo de vários inquéritos na Alemanha. Alguém vai pegar esse cara? Será? Cadê a polícia? Cadê o Ministério Público? Gravíssimo isso aí. Aí a gente vem para aqui, ó, o André Rizek, ele publicou aqui no Twitter dele o seguinte. Qual a próxima ideia brilhante? Legalizar um partido dos estupradores? A Liga dos Pedófilos, Federação dos Escravocratas, legalizar Ku Klux Klan? São perguntas, né? Aí ele afirma, nazismo é crime contra a humanidade, não tem nada a ver com liberdade de opinião, é crime, repugnante isso aqui. Parabéns, Benjamin Beck. E o que acontece? Todo mundo viu o Monark, né? Deu uma baita de uma vacilada, nós vamos colocar aqui, mas não foi só o Monark que vacilou, não. Aliás, 2 deputados desmoralizados e inúteis, né? Estavam lá.
nessa desmoralização. Uma delas é que a Tabata Amaral, que está sempre votando contra a população, ela poderia ter tido a atitude correta de se levantar e ir embora, mas ela ficou argumentando, não sei, né, com que objetivo. Ela deveria ter ido embora. Mas vamos conferir aqui o vídeo que causou o desligamento do Monark e do Flow, né? Aliás, é uma empresa dele, ele está saindo agora, mas é bem provável que o Flow não sobreviva, apesar de que ele está saindo fora, né? Mas vamos ver aqui o vídeo. Uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. Aí foi onde ele errou. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Um erro que custou muita grana para esse cara. Mas na frente nós vamos ver que ele, inclusive, vai sofrer processo judicial por causa dessa palavra maldita. A liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população... A Tabata Amaral tinha que ter falado, não, eu discordo de você, eu tô saindo desse programa aqui porque não dá pra fazer esse tipo de discussão. A população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter... A minoria pode virar uma maioria. Esse monarca, não sei se ele se faz de burro ou se ele é burro mesmo, mas o nazismo, o partido nazista começou com uma minoria. Terminou governando a Alemanha, levando o mundo para a Segunda Guerra Mundial e o que custou a vida de 50 milhões de pessoas. Ter lei, eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que é anarquia, onde difere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Tô falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Os nazistas mataram milhões de judeus, mas eles... Daqui a pouquinho eu vou colocar uma fala explicando o que os nazistas fizeram. Ele não está sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não... Ó, fala... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa ele pode parte falar que é do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é... Não. Aí o Benjamin Beck escreveu o seguinte, ó, se eu soubesse que vocês apoiam o nazismo, jamais teria participado desse podcast. Inclusive, gostaria que meu episódio fosse retirado do ar, pois não compactuo com esse tipo de pensamento. Triste, né, de saber que vocês pensam assim. Tolerar e apoiar o nazismo é inadmissível. Com certeza, olha, o pessoal tá tirando. Esse Flow não vai sobreviver. Eles não vão conseguir. Já era, foram cancelados. Agora eles vão ter que criar uma outra coisa. O Flow não sobrevive. O PCO deu uma pisada na bola aí, né? O PCO é bom, o Rui Costa Pimenta é um ótimo analista, mas eles exageram em algumas coisas. Eles colocaram aqui que a liberdade de expressão deve ser irrestrita. Não deve não, tá errado. E aí eles dizem que o monarca está sendo perseguido por, né, apresentar uma mera opinião. Não é uma mera opinião. É defender algo que é um crime, poxa. Aí eles falam que o clima policialesco de censura e histeria apoiado pelos identitários não liberta nenhuma minoria oprimida. Bom, que os identitários são chatos e às vezes atrapalham as lutas reais, né? Lembrando que é muito importante defender as minorias, mas essa história também de liberdade total para falar besteira e para, né, defender nazismo, defender fascismo. Tanto é que a maioria da população rejeita, né? A maioria do povo não é favorável a legalizar partido nazista e nem a dar liberdade de expressão para nazista dizer que é nazista. Apesar que, né, graças ao Bolsonaro, olha só, neonazistas cresceram em 270% no Brasil. Mas veja só, aí o Flow, né, eles desligaram o Monark. Olha só, eles têm quase 3 milhões e 700 mil inscritos, né? Foi falado aí que eles têm 80 funcionários, é muita gente, né? Você vê que às vezes a gente olha, vê essa estrutura e não imagina o que está por trás. Bom, eles, para anunciar o desligamento do Monark, eles convidaram o André Lasch, que ele é judeu, cientista político e professor, e bom, é um vídeo de 41 minutos
Mas essa fala dele é muito interessante, né? Do professor André, que eles convidaram lá, que é um judeu, né? Então, vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer. E a crítica extensamente às ideias filosóficas que deram origem na opinião do autor aos movimentos totalitários do século XX. Todo o livro é uma defesa da sociedade aberta e pluralista, da racionalidade e do falibilismo. Ele fala, eu não vou ler o texto inteiro, ele fala assim: devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes. Devemos afirmar que qualquer movimento que prega a intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto e ao reavivar da escravatura. Em resumo, a tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. O que eu quero dizer com isso? A República de Weimar, que foi o governo alemão antes da subida de Hitler no poder, ele acreditava nessa inclusão de várias ideias e, com isso, o Partido Nazista concorreu democraticamente às eleições na Alemanha e venceu. E o primeiro ato deles foi acabar com toda a sociedade civil alemã, com todas as instituições democráticas e perpetuar o que eles perpetuaram na Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortos, com 6 milhões de judeus, com diversos centenas de milhares de várias outras minorias. Essa abertura que eles deram em nome desse debate de ideias, o outro lado não entende esse debate de ideias. O outro lado não está interessado em debater ideias, o outro lado está interessado em tomar o poder com golpe e impor a sua vontade, que no caso do nazismo especificamente, é voltado a uma ideologia radical, extremista, genocida, baseada em raça. Não só em raça, mas na ideia de um ser humano geneticamente melhor que o outro, já foi provado pela ciência que isso não existe, e para que a humanidade possa, entre aspas, sobreviver, como diz no livro Sapiens, de Yuval Harari, o escritor israelense premiado, eles acreditavam que eles estavam fazendo um bem para o mundo, o nazismo. Então, quer dizer, não dá. Não pode ficar dando liberdade para nazistas. Se eles estão se organizando, se eles estão crescendo, é hora de combater eles. Tá aqui, ó, o Kim Kataguiri, né? O Valor publicou essa matéria aqui, ó. Aliado de Moro, Kim Kataguiri diz que a Alemanha errou ao criminalizar nazismo. Em participação ao podcast, lá, ao Flow, né? O deputado afirmou que cabe à sociedade se manifestar contra discursos de ódio. Bom, então quer dizer que não tem que ter Estado, não tem que ter polícia, né? Agora vamos para uma outra situação. Lembra que no dia 12 de setembro, naquele ato que o Ciro Coroné Gomes foi vaiado, o Orlando Silva, a Isa Pena, do PSOL, a Bruna Brelas, né, da UNE, eles defenderam que deveriam se unir com o MBL. E eles cometeram um erro e vão pagar politicamente por conta desse erro que eles cometeram. Quer dizer, não tem firmeza de propósito. Uma coisa é fazer uma aliança programática para governar. Outra coisa é se unir a esses fascistinhos aí, né? Tanto é que a reação contra essa união, né, com o MBL foi muito forte. E a Bruna Brelas, a Isa Pena, o Ciro Gomes foi vaiado, né? Não, na verdade ele foi vaiado depois, no ato da esquerda, né? No ato da direita lá ninguém nem deu muita bola pro discurso fuleiro dele. Então é muito complicado isso aí. Bom, continuando aqui, olha só. O Procuradoria abre investigação contra monarca Kim Kataguiri por apologia ao nazismo. O Estadão publicou aqui, ó. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou nesta terça-feira, dia 8, né, de fevereiro, a instauração de investigação contra o youtuber Monark e o deputado federal Kim Kataguiri por suspeita de apologia ao nazismo durante o episódio do programa Flow Podcast. O Ministério Público Federal relatou ter recebido mais de um pedido de representação contra o apresentador e o convidado após Monark defender a legalização de um partido nazista no país e o parlamentar comentar que teria sido um erro a Alemanha criminalizar o nazismo depois do regime nazifascista comandado por Adolf Hitler. O Kim Kataguiri, o correto é caçar esse cara, hein?
Tá na hora de pegar essas figuras aí e extirpar eles da política, pô. Essa gente aí que veio prometendo grandes mudanças e o escambau, na realidade eles emporcalharam ainda mais a política. Aí o quinta categoria, ele colocou lá que é aterrador, né, que o PGR sempre faz vista grossa para crimes que realmente aconteceram e tem agido tão rápido. Bom, o PGR mandou bem dessa vez. O Augusto Aras fez a coisa certa. Tomara que um processo contra esse Kim Kataguiri avance e ele pague para valer na justiça. Aqui o Cauê Moura, né, que inclusive ele estava até foi notícia ontem, na verdade foi notícia no dia 7 de fevereiro, porque o Bolsonaro falou, né, que iria dar um tiro nele e ainda chamou ele de gordinho, mas o Cauêzão, que tá aqui, Cauê Moura, youtuber Cauê Moura, ele escreveu aqui o seguinte, olha só, ele tem experiência, ele é do ramo, defendeu o nazismo ao vivo e sacou foi mal, tava doidão. Infelizmente é caso perdido, o humano é um desastre. Eu sinto muito pelos sócios e dezenas de funcionários, mas era questão de tempo, liberdade de expressão irrestrita é brbárie. Nazi bom tá morto. Dançou, né? Tá morto, quer dizer, o Flow já era a cara aqui do Cauê Moura. Pois é, aí, esse é o vídeo que o Monark falou que tava bêbado. É sempre assim, né? Os caras fazem uma cagada e culpam a bebida. Galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível, sim. Errei na forma com que eu me expressei. Ó, galera. Mexeu no bolso, aí o que acontece? O sujeito pede perdão, né? Quer dizer, perdeu dinheiro, se lascou. Aqui, ó, a Gabriela Prioli, ela participou desse Flow, né? E aí ela já colocou aqui que ela e o Thiago Mansur comunicou, né, a assessoria deles, que já entrou em contato com o Flow, solicitando que o vídeo seja retirado do ar. É um movimento aí que, eu não sei, não vai sobrar vídeo nesse Flow. O Igor, né, que é esse rapaz aqui, ó, esse aqui que vai ser dono do Flow. Os advogados, os contadores lá precisam retificar as coisas na empresa e tudo mais, mas a verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. Bom, não vai ter jeito, não vai sobreviver. Esses movimentos aí levam as pessoas que cometem certos erros à falência. Talvez não falência, mas esse tal de Flow já era. Bom, para finalizar, meus amigos e minhas amigas, tá aqui, ó. Alexandre de Moraes, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o cara do PSDB, indicado pelo Temer, né, era ministro do Temer, escreveu livro falando que o ministro da Justiça jamais deveria aceitar a indicação para o Supremo Tribunal Federal, enfim, mas ele acabou, né, sendo incoerente e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que acontece? Né? Se escreve uma coisa interessante, a gente tem que reconhecer. Aí ele escreveu o seguinte aqui, ó, o Xandão. A Constituição consagra o binômio liberdade e responsabilidade. O direito fundamental à liberdade de expressão não autoriza a abominável e criminosa apologia ao nazismo. Isso aí, meus amigos e minhas amigas. Não dá para normalizar essa barbárie. O monarca errou, tá pagando caro pelo erro. Vida que segue, fica a lição. Né? Não faça apologia a nada que seja um crime contra a humanidade, porque não tem essa história de liberdade total, não. Certas coisas têm que ser reprimidas mesmo. Aos que chegaram até aqui, por favor, peço que vocês se inscrevam no canal. Né? Deixa aí um comentário, uma crítica, uma sugestão, para que a gente possa ir melhorando esse debate com responsabilidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.